A chegada de Paloma. O portão de ferro rangeu suavemente quando se abriu. Paloma respirou fundo, tentando disfarçar o nervosismo que pulsava no peito. Seus olhos percorriam o jardim impecável da mansão. Grama aparada, flores vivas e um silêncio elegante que contrastava com tudo que ela conhecia até então. Aos 25 anos, aquela era a sua maior oportunidade: trabalhar como babá para uma das famílias mais respeitadas da cidade. Paloma era de origem simples, viera do interior depois de perder a mãe e precisava de um emprego estável para ajudar o irmão mais novo a continuar estudando. A entrevista havia sido rápida e a voz fria do telefone apenas confirmara: "Compareça amanhã às 8. A senhora Sandra Ferraz quer conhecê-la pessoalmente." Agora, ali, diante do portão aberto, ela sentiu o peso da responsabilidade e a ponta de um medo que não sabia nomear. O som dos saltos no piso de mármore anunciou a chegada de Sandra, 32 anos, postura ereta, olhar firme e um semblante que não permitia muitas interpretações. Ela analisou Paloma da cabeça aos pés, mantendo um ar calculadamente educado. "Você é a Paloma?" perguntou, sem esboçar um sorriso. "Sim, senhora. Vim para a vaga de babá", respondeu, ajeitando o cabelo e tentando esconder a timidez. Sandra assentiu, fria. "Entre. Quero ver se você tem o perfil certo." Atravessaram o corredor amplo da casa, decorado com quadros caros e móveis de design moderno. O ar tinha cheiro de sofisticação e de distância. No final da sala, uma voz masculina quebrou o silêncio. "Bom dia", disse Deoclésio, 35 anos, enquanto descia a escada segurando uma caneca de café. Ele era alto, ombros largos e olhar profundo. Seu terno perfeitamente alinhado denunciava a disciplina, mas havia algo no modo como ele falava que suavizava tudo, uma gentileza rara. Paloma ficou sem saber se olhava ou desviava o olhar. Ele, por outro lado, percebeu a insegurança dela e sorriu de leve. "Então você é a nova babá?" "Espero ser, senhor", respondeu, ajeitando o cabelo e tentando esconder a timidez. Sandra assentiu, fria. "Ainda não decidimos nada. Ela veio apenas se apresentar." Deoclésio assentiu, mas sua atenção já havia se prendido àquela moça de semblante calmo e olhos sinceros. Logo, Arthur, o filho do casal, apareceu correndo da sala ao lado. Um menino de 5 anos, cheio de energia, com o mesmo brilho nos olhos do pai. "Mamãe, é ela que vai brincar?" perguntou animado. Sandra revirou os olhos. "Arthur, querido, primeiro a moça precisa ser contratada." Mas Paloma se abaixou até a altura do menino e respondeu com um sorriso doce: "Eu adoraria brincar com você, sabia?" Arthur sorriu de volta e segurou a mão dela, como se já a conhecesse há muito tempo. E foi ali, naquele toque simples e natural, que algo começou a mudar silenciosamente dentro daquela casa. Nos dias seguintes, Paloma começou o trabalho oficialmente. O pequeno Arthur se apegou rapidamente a ela, tanto que passou a comer melhor, dormir sem crises de choro e até estudar com mais entusiasmo. A casa parecia mais viva quando os risos da babá e da criança ecoavam pelos corredores. Deoclésio percebia isso com um misto de admiração e surpresa. Sempre fora um homem centrado no trabalho, responsável pela empresa da família e raramente tinha tempo para o lar. Mas a presença de Paloma trazia uma energia nova. Ele via o filho feliz, via a casa mais leve e, sem perceber, começou a reparar nela de outro modo. Às vezes, ficava parado na porta observando os dois montarem quebra-cabeças no tapete da sala. Outras vezes, ouvia de longe as histórias que ela contava antes de dormir, cheias de imaginação e afeto. Ela não sabia, mas aquele homem, acostumado ao controle e à lógica, começava a perder o foco. Sandra, por sua vez, notava as mudanças no marido. As conversas curtas no jantar, o olhar distraído, a gentileza que agora se voltava mais para o filho e, inevitavelmente, para a mulher que cuidava dele. Mas em vez de demonstrar ciúme, Sandra disfarçava com frieza.
Ela sabia que poder e aparência valiam mais do que sentimentos, e dentro daquela casa, nada, nem mesmo o amor, podia escapar do seu controle. Certa noite, após colocar Arthur para dormir, Paloma foi até a cozinha pegar um copo d'água. Deoclésio estava ali, sentado, revisando documentos no notebook. Ela hesitou. Desculpe incomodar, senhor, eu só vim beber água. Ele levantou o olhar e sorriu. Não está me incomodando, Paloma. Aliás, você tem feito um ótimo trabalho com o Arthur. Ele está diferente. Ele é uma criança incrível, só precisava de atenção, disse sincera. Houve um breve silêncio, quase confortável demais. O som do relógio, o leve ruído da geladeira, o olhar que se cruzava e dizia mais do que deveria. Paloma, disse Deoclésio com a voz baixa. Às vezes eu penso que você trouxe algo que faltava aqui. Ela engoliu seco, sem saber o que responder. A tensão pairou no ar por um segundo longo demais. Então ela desviou o olhar. Boa noite, senhor Deoclésio. E saiu apressada, o coração disparado. Deoclésio ficou ali sozinho, observando o copo d'água ainda pela metade. Sabia que aquele sentimento era errado, mas ao mesmo tempo, irresistivelmente humano. Lá fora, a chuva começou a cair devagar, como se pressentisse a tempestade que estava por vir. Entre olhares e silêncios. Os dias seguintes foram de rotina aparente, mas o clima dentro da casa Ferraz já não era o mesmo. Paloma tentava seguir o trabalho com a mesma dedicação de sempre, porém, cada vez que cruzava o olhar com Deoclésio, algo dentro dela estremecia. Era como se houvesse uma conversa muda entre eles, um diálogo feito de gestos, pausas e respirações contidas. Deoclésio, por sua vez, lutava contra o próprio desejo. Tinha plena consciência da linha que jamais deveria cruzar. Era um homem casado, pai, respeitado, mas bastava ouvir a risada de Paloma vinda do quarto do filho para sentir o coração acelerar, um sentimento que o fazia lembrar de quem fora antes de se perder na rotina e nas pressões do trabalho. Ele se via confuso, sentia-se vivo novamente, e isso o assustava. Certa tarde, Sandra viajou para uma reunião de negócios em outra cidade. Ficaria fora 2 dias. Assim que o carro dela saiu pelo portão, o silêncio que tomou conta da mansão parecia outro tipo de presença. Paloma estava na cozinha preparando o lanche de Arthur quando Deoclésio apareceu, com as mangas da camisa arregaçadas, um ar mais leve do que o habitual. Achei que fosse sair também, senhor, disse ela sem levantar o olhar. Tirei o dia de folga. Faz tempo que não passo uma tarde com o meu filho. Ele se aproximou, pegou uma maçã na fruteira e, sorrindo, disse: Você pode me ajudar a ser pai por um dia? Acho que estou enferrujado. Paloma riu, tímida. O Arthur vai adorar. E adorou. Brincaram no quintal, correram, se molharam com a mangueira. O menino gargalhava alto, livre, feliz. Paloma observava os dois e por um momento sentiu algo parecido com um lar. Um sentimento que não experimentava desde a infância. Quando Arthur adormeceu no sofá, exausto, Paloma foi pegar uma toalha para cobri-lo. Ao se abaixar, notou Deoclésio observando-a. O olhar dele era profundo, calado, intenso demais para ser casual. Ele dorme tranquilo quando você está por perto. Acho que você faz bem para essa casa, Paloma. Ela desviou o olhar, confusa. Eu só tento fazer meu trabalho, senhor. E faz melhor do que imagina. Respondeu com sinceridade. O silêncio seguinte foi quase palpável. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas. Um raio de luz dourada atravessava a sala, tocando o rosto de Paloma, e Deoclésio percebeu que era tarde demais para negar o que sentia. Ele deu um passo à frente. Paloma recuou um pouco, com o coração acelerado. Não, murmurou num tom de alerta mais para si do que para ele. Isso é errado. Ele parou,
respirou fundo e apenas respondeu: Eu sei. Mas os olhos diziam o contrário. Naquela noite, Paloma demorou a dormir. O som distante da chuva misturava-se às lembranças do dia. O sorriso de Deoclésio, o toque acidental das mãos, o olhar dele quando falou o nome dela. Tudo isso girava em sua mente como um segredo que a alma insistia em esconder. Ela sabia que precisava manter distância, mas cada vez que o via brincar com o filho, via também um homem diferente daquele que imaginava. Um homem doce, presente, humano. E esse era o perigo. No dia seguinte, Sandra ligou cedo. Falou com o marido rapidamente, sem emoção, como se cumprisse um protocolo. Está tudo bem por aí? Perguntou fria. Tudo certo. Arthur está ótimo. Ótimo. Tenho mais uma reunião à noite. Volto amanhã à tarde. E desligou sem despedida. Paloma ouviu o tom de voz e percebeu a distância entre eles. A senhora é sempre assim? Perguntou, hesitante. Deoclésio deu um meio sorriso amargo. Sandra é uma mulher prática. Ela acredita que sentimentos só a atrapalham. Paloma ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Ele olhou para ela com um ar mais leve. Acho que eu era assim também, até você aparecer. As palavras ecoaram no ar como uma confissão perigosa. Paloma sentiu o chão sumir por um instante. Senhor Deoclésio, por favor, não diga isso. Ele se aproximou mais, mas desta vez não tentou tocá-la. Desculpe, disse sincero. Não quero te deixar desconfortável. Eu só precisava falar. Eu entendo, mas o senhor tem uma família. Ele assentiu, olhando para o nada. Eu sei. O silêncio voltou, mas agora havia um abismo entre o que sentiam e o que podiam admitir. Naquela tarde, Arthur acordou animado e pediu para Paloma levá-lo ao parque. Vamos os três, disse Deoclésio, decidido. Faz tempo que não faço algo assim com o meu filho. O passeio foi simples, mas cheio de significados. Arthur corria feliz, e os dois adultos caminhavam lado a lado, trocando olhares que diziam tudo o que as palavras não podiam. Entre risadas, fotos e pequenos gestos, nasceu algo bonito e proibido. Ao voltarem, o sol já se escondia, e a luz alaranjada do entardecer envolvia a casa num tom de calma ilusória. Paloma ajudou Arthur a tomar banho, contou uma história e esperou ele adormecer. Quando saiu do quarto, encontrou Deoclésio encostado na porta, observando-a em silêncio. Eu devia agradecer, disse com a voz rouca, por me lembrar do que é sentir. Ela respondeu apenas com um olhar, e aquele momento, breve, intenso, perigoso, ficou suspenso entre eles. Nada foi dito, mas tudo foi compreendido. No andar de cima, o relógio marcava 9 horas. No portão, o som do motor de um carro anunciou o retorno inesperado de Sandra. Desconfiança e segredos. A noite caía silenciosa quando o carro de Sandra entrou pelo portão da mansão. O ronco do motor cortou a tranquilidade que reinava na casa desde a ausência dela. Paloma estava na cozinha organizando os pratos do jantar que preparara para a família. Deoclésio, que ainda estava no escritório, levantou os olhos e sentiu o peito apertar. Ela voltou antes do previsto, murmurou para si mesmo. Paloma, percebendo a tensão no ar, ajeitou o avental e deu um passo atrás. Senhor, a senhora chegou cedo. Deoclésio apenas assentiu, sem palavras. O silêncio que se seguiu parecia carregado de significado. Ele sabia que a presença de Sandra traria olhares investigativos, perguntas sutis e um controle que poderia transformar qualquer gesto inocente em suspeita. Sandra entrou na cozinha, impecável como sempre, observando cada detalhe. O vestido alinhado, o cabelo perfeito, o perfume que não permitia a aproximação sem notar.
Seus olhos, afiados como facas, percorreram a sala até encontrarem Paloma. Boa noite, disse com a voz cortante, mas educada. Boa noite, senhora, respondeu Paloma, mantendo a postura ereta, mas sentindo o peso da presença da patroa. Sandra franziu levemente a testa, analisando cada gesto, cada expressão. Deoclésio aproximou-se, tentando aliviar a tensão. O jantar está pronto, Arthur deve estar com fome, disse ele, tentando soar casual. O menino apareceu correndo do quarto, animado com a chegada da mãe. Mas antes que pudesse cumprimentá-la, Sandra lançou um olhar rápido para Paloma, quase como se estivesse medindo sua presença, avaliando sua influência sobre o filho e, indiretamente, sobre o marido. Arthur, venha aqui, ordenou Sandra. Quero que me conte sobre seu dia. Enquanto o menino narrava as pequenas aventuras do parque, Sandra escutava atentamente. Cada sorriso que ele dava para Paloma parecia cutucar a paciência da mulher. Havia algo ali, algo que ela não queria admitir, mas que seu instinto avisava. Paloma tinha conquistado um espaço que não deveria existir. Após o jantar, Sandra se retirou para o escritório, com um olhar discreto, mas atento. Deoclésio e Paloma se olharam, mas nenhum dos dois disse uma palavra. A tensão era silenciosa, quase elétrica. Mais tarde, quando Arthur dormiu, Sandra se aproximou de Deoclésio, no quarto deles. Você está deixando ela se aproximar demais, não acha? Perguntou em tom baixo, mas firme. Ela só cuida de Arthur. Ele gosta dela, é natural. Natural? Você percebeu como ele olha para ela e como você olha para ela? Deoclésio desviou o olhar, desconfortável. Não há nada além de amizade e cuidado com nosso filho. Mas Sandra não parecia convencida. Amigos não têm esse tipo de presença constante, essa atenção. Você está dando a ela algo que deveria ser nosso, disse, deixando a frase no ar, carregada de acusações silenciosas. Enquanto isso, no andar de baixo, Paloma organizava os brinquedos do quarto de Arthur, sem perceber que cada passo dela estava sendo observado pelas câmeras e, indiretamente, pela desconfiança silenciosa de Sandra. O coração dela batia mais rápido, sem saber que estava sendo julgado por olhares invisíveis. Nos dias seguintes, a rotina começou a mudar. Sandra passou a chegar mais cedo do trabalho, a fazer perguntas sutis sobre os horários, os passeios, as brincadeiras. Paloma, sempre atenta e profissional, tentava manter a calma, mas cada gesto seu era analisado e interpretado de forma exagerada. Deoclésio, por sua vez, começou a perceber a tensão. Queria intervir, explicar, proteger Paloma de olhares injustos, mas também não queria gerar conflitos com Sandra. Ele se sentia dividido, preso entre o carinho que sentia por Paloma e o casamento que precisava manter intacto. Certa noite, enquanto Paloma lia uma história para Arthur, Sandra entrou silenciosamente no quarto. — Que história é essa? Perguntou com um sorriso controlado, mas olhos atentos. Paloma engoliu seco, mas respondeu. Apenas uma história sobre coragem e amizade, senhora. Sandra observou o menino sorrir, mas seu olhar permaneceu fixo em Paloma. É bom ver que você faz ele feliz, mas lembre-se de que a felicidade de Arthur também depende de nós, e não só de você. Paloma sentiu, sem reação. A sensação de que estava constantemente sendo vigiada começou a pesar. O ar da casa mudou. O que antes era uma rotina tranquila e cheia de risadas, agora estava carregado de tensão, olhares calculados e desconfianças silenciosas. Deoclésio percebeu o risco. Sabia que a relação que começava a nascer com Paloma, mesmo que apenas de proximidade e cuidado, poderia gerar uma tempestade que ninguém conseguiria controlar. O desejo, a atenção, a cumplicidade entre eles eram perigosos, e a qualquer momento, Sandra poderia transformar suspeitas em acusações diretas. A noite terminou silenciosa, mas com os corações acelerados. Cada personagem da casa já sabia que algo estava mudando e que nada seria como antes. O equilíbrio da mansão estava prestes a ser quebrado, e Paloma ainda não tinha consciência de até onde aquela proximidade com Deoclésio iria levá-la, nem das consequências quando Sandra descobrisse o que realmente se passava entre eles. O início do conflito. O silêncio da manhã parecia pesado naquela mansão. Paloma entrou na cozinha cedo, preparando o café e os lanches de Arthur como de costume. Tudo estava impecável.
cada detalhe pensado, cada prato no lugar. Mas algo no ar dizia que aquele dia seria diferente. Sandra apareceu no corredor principal mais cedo do que o habitual. Paloma notou o olhar firme, avaliativo, que parecia pesar sobre cada gesto seu. Bom dia, Paloma, disse Sandra, com uma voz calma, mas carregada de alerta. Espero que tudo esteja pronto para o café da manhã. Bom dia, senhora Sandra, tudo está pronto, respondeu Paloma, com um coração acelerado. Sandra continuou andando pela cozinha, olhando cada utensílio, cada ingrediente, cada detalhe da arrumação. Era como se buscasse algum deslize, qualquer coisa que justificasse a desconfiança que sentia. Deoclésio desceu da escada, vestido para o trabalho. Percebeu a tensão, mas não disse nada. Sabia que Sandra estava em modo investigativo e qualquer tentativa de intervir naquele momento poderia piorar a situação. Arthur entrou correndo, sorrindo, completamente alheio à tensão. Bom dia, mamãe! Bom dia, Paloma! Exclamou. Sandra sorriu de forma contida, mas os olhos dela não perderam Paloma de vista. Durante o café, cada gesto de Paloma era observado. Cada risada de Arthur ao lado dela parecia amplificada na percepção de Sandra. A babá tentava manter a normalidade, mas sentia o peso do olhar da patroa sobre si. Após o café, Sandra se retirou para o escritório, mas antes deixou uma mensagem clara. Paloma, cuide para que o menino siga a rotina à risca. Qualquer desvio, me informe imediatamente. As palavras eram simples, mas a intenção era clara: criar controle, mostrar autoridade, estabelecer limites. Deoclésio observava Paloma arrumando a cozinha e sentiu uma pontada de frustração. Ele queria protegê-la, mas também sabia que não podia interferir de forma direta. O clima estava se tornando delicado e qualquer gesto mal interpretado poderia desencadear uma crise. Paloma, percebendo a hostilidade velada, respirou fundo. Sabia que precisava manter a postura profissional, mesmo que cada minuto dentro da mansão estivesse se tornando uma prova silenciosa de resistência. Naquele mesmo dia, durante a tarde, Sandra decidiu testar Paloma de forma indireta. Pediu que ela levasse Arthur para um passeio no parque, mas fez questão de perguntar detalhadamente cada passo: qual caminho fariam, quanto tempo ficariam fora, quais atividades seriam feitas. Quero saber exatamente onde ele estará o tempo todo, disse Sandra com firmeza. Não quero surpresas. Paloma assentiu, tentando esconder o desconforto. Sim, senhora. No parque, Arthur se divertia, correndo de um lado para o outro, completamente entregue à alegria. Paloma observava o filho da família com carinho e atenção, enquanto Deoclésio chegava de surpresa, disposto a passar a tarde com eles. Quando Deoclésio apareceu, Paloma percebeu o brilho nos olhos de Arthur. Ele correu para o pai, rindo, e Paloma sorriu, sentindo o calor de um momento genuíno. Mas, no fundo, sabia que Sandra poderia descobrir qualquer contato, qualquer aproximação entre os dois e transformar aquele instante de felicidade em uma acusação. Bom dia, meu amor, disse Deoclésio, abraçando Arthur. Papai, exclamou o menino, sorrindo. Paloma sentiu-se parte daquela família, mas também vulnerável. O equilíbrio que ela tinha conseguido estabelecer começou a tremer. Mais tarde, ao voltar para casa, Sandra estava esperando no hall de entrada. O olhar dela era afiado, penetrante. Como foi o passeio? Perguntou, com um tom que não admitia falhas. Deoclésio respondeu primeiro, tentando suavizar o clima. Foi ótimo. Arthur se divertiu bastante. Paloma cuidou de tudo direitinho. Sandra se voltou para Paloma com um olhar direto. E você se certificou de que tudo ocorreu conforme eu pedi? A voz firme e cortante. Sim, senhora. Tudo exatamente como solicitado. Sandra permaneceu alguns segundos em silêncio, analisando cada gesto, cada expressão, como se procurasse mentiras escondidas. Depois, apenas assentiu, mas a tensão ainda pairava no ar. Quando todos se retiraram para os seus quartos, Deoclésio ficou pensando no quanto aquela situação estava complicada.
Queria proteger Paloma. Queria que a rotina com Arthur permanecesse leve e alegre, mas a presença constante de Sandra transformava cada gesto em suspeita. Paloma, no seu quarto, sentou-se na cama e respirou fundo. O que antes parecia uma oportunidade, agora se transformava em um desafio diário de equilíbrio e cautela. Ela sabia que qualquer erro, mesmo que pequeno, poderia ser interpretado como algo maior e desencadear a ira da patroa. E, no fundo, ambos, Deoclésio e Paloma, sabiam que essa proximidade não era apenas cuidado com o filho, era desejo, um sentimento que crescia silenciosamente, mas que carregava consigo o risco de um trauma se descoberto. O dia terminou, mas a tensão estava longe de desaparecer. Sandra estava alerta, Deoclésio preocupado e Paloma apreensiva. A mansão parecia tranquila, mas o silêncio carregava mais segredos do que risadas. A explosão da tensão. A manhã começou com o céu nublado, como se refletisse o clima dentro da mansão. Paloma acordou cedo, como de costume, preparando o café da manhã e organizando o quarto de Arthur. Cada gesto seu era meticuloso, mas, ao contrário dos dias anteriores, havia uma sensação de pressão crescente. Ela sabia que qualquer deslize poderia ser observado e interpretado de forma errada. Sandra, por sua vez, estava em alerta máximo. Havia algo em Paloma que não a deixava tranquila. A maneira como o filho sorria para a babá, os pequenos gestos de atenção que ela tinha com Arthur e, principalmente, o modo como Deoclésio olhava para Paloma acendiam uma suspeita perigosa. Quando Deoclésio desceu para o café da manhã, percebeu a tensão no ar. Sandra estava com o olhar fixo na babá, os braços cruzados como quem prepara um ataque silencioso. "Bom dia", disse Sandra, controlando a voz. "Espero que o café esteja pronto." Paloma respondeu com um sorriso contido. "Bom dia, senhora." "Sim, está pronto." Arthur entrou correndo, como sempre, mas ao perceber a expressão séria da mãe, diminuiu o ritmo. Ele percebeu que algo diferente estava no ar, mas não conseguia compreender. Durante o café, cada gesto de Paloma era observado. Sandra parecia medir o tempo que a babá passava perto de Deoclésio, cada troca de palavras, cada sorriso. Era uma tensão quase palpável, como se o ar tivesse se tornado pesado. Após o café, Sandra pediu que Paloma levasse Arthur ao parque, mas com uma condição. Precisava que Deoclésio a acompanhasse apenas como pai, sem que houvesse qualquer interação próxima entre ele e a babá. "Não quero que haja conversas desnecessárias ou gestos que possam ser mal interpretados", disse firme Sandra. Paloma sentiu o coração apertar. Sabia que aquela exigência não era apenas sobre passeio, mas uma tentativa de limitar a presença dela dentro da família. No parque, Deoclésio tentou conter a postura, mas o tempo todo sua preocupação era velar pelo bem-estar de Paloma, mesmo que isso significasse trocar olhares rápidos, gestos sutis que ninguém mais poderia entender. Arthur, como sempre, se divertia, correndo entre eles, alheio à tensão que crescia. Quando voltaram, Sandra estava à espera no portão da mansão. O olhar dela era penetrante, carregado de julgamento e desconfiança. "Como foi o passeio?" perguntou com um sorriso controlado. "Tudo bem, senhora." "Arthur se divertiu bastante", respondeu Paloma, tentando manter a calma. Sandra observou Deoclésio, depois Paloma, como se tentasse decifrar algo oculto. "Certo", disse, suspirando levemente. "Espero que continue tudo conforme planejado." Durante a tarde, Sandra começou a instaurar pequenas regras, questionando cada decisão da babá, monitorando horários, reforçando limites. Cada gesto de atenção que Paloma oferecia a Arthur era analisado e julgado. Deoclésio percebeu a pressão sobre Paloma e decidiu intervir discretamente. "Paloma, não se preocupe tanto, apenas faça o que sabe. Eu estou aqui." O toque leve na mão dela enviou uma mensagem silenciosa, apoio e cuidado. Mas, ao mesmo tempo, era uma faísca perigosa que Sandra poderia interpretar mal. Mais tarde, Paloma foi instruída a ajudar Arthur com os estudos. Sandra entrou de repente, observando cada movimento.
anotando mentalmente qualquer deslize. Quando Paloma corrigiu uma pequena leitura do menino, Sandra franziu a testa. Não se esqueça de seguir o método que pedi, disse de forma cortante. Paloma assentiu, engolindo o desconforto. Ela sabia que estava sob constante vigilância. À noite, quando todos se recolheram, Deoclésio entrou silenciosamente no quarto da babá. Paloma, eu sei que está difícil, mas a senhora... Eu hesitei. Está tentando prejudicar você? Paloma balançou a cabeça. Não, senhor. Ela apenas não confia em mim. Deoclésio suspirou preocupado. Eu prometo que vou proteger você, mas precisamos ser cuidadosos. Ela está observando cada detalhe. No andar de cima, Sandra se recolheu, mas o coração dela batia rápido. Ela sentia algo que não queria admitir: ciúmes, medo de perder o controle e a atenção do marido para a babá. Enquanto isso, Paloma olhou pela janela do quarto, contemplando a mansão silenciosa. Ela sabia que a situação estava prestes a explodir. Cada gesto, cada olhar, cada palavra se tornaram uma ameaça velada. A rotina que antes era tranquila, agora era um campo minado emocional e qualquer passo em falso poderia gerar consequências devastadoras. O clima da casa não era mais o mesmo. A tensão aumentava a cada momento, e todos os personagens sentiam que o equilíbrio estava prestes a ruir. Deoclésio, dividido entre o desejo e o casamento, Paloma, lutando para manter a postura, Sandra, determinada a controlar tudo. Arthur, inocente, ainda não entendia o quanto a sua felicidade estava no centro de um conflito silencioso. E assim, a mansão, que antes parecia um lar seguro, agora se transformava em palco de olhares desconfiados, silêncios pesados e sentimentos proibidos prestes a explodir. O primeiro confronto. O clima dentro da mansão estava insuportável naquela manhã. Paloma já sentia o peso de cada olhar, cada gesto medido. O silêncio do corredor parecia gritar, e cada passo que dava soava como se ecoasse nos corações atentos de Sandra e Deoclésio. Sandra apareceu cedo na cozinha, antes que Paloma pudesse organizar a mesa do café. O olhar da patroa era direto e cortante, quase perfurando cada ação da babá. Bom dia, Paloma. Espero que tudo esteja em ordem, disse com a voz controlada, mas carregada de tensão. Bom dia, senhora Sandra. Tudo está pronto, respondeu Paloma, tentando esconder o nervosismo. Arthur entrou correndo para o café, mas percebeu a rigidez no ambiente e se manteve próximo de Paloma, buscando conforto. Durante o café, Sandra fez perguntas detalhadas sobre cada atividade do menino, cada horário e cada gesto de atenção. O tom dela era formal, mas cada palavra carregava uma intenção: estabelecer controle, lembrar a todos que ela observava cada movimento. Deoclésio percebeu a tensão e tentou intervir levemente. Sandra, acho que ela tem feito um ótimo trabalho com Arthur, disse, tentando aliviar a atmosfera. Sandra virou-se para ele, olhos penetrantes. Eu sei, Deoclésio, mas atenção não significa confiança cega. Quero garantir que tudo esteja conforme eu determinei. Paloma engoliu em seco, sentindo o ar se tornar pesado. Ela sabia que qualquer deslize seria amplificado. Qualquer gesto mal interpretado poderia se tornar um problema maior. Mais tarde, quando Arthur foi para o parque com Paloma, Sandra insistiu em acompanhá-los, mas de maneira indireta. Seguiu-os por carro, mantendo distância, mas monitorando cada ação. Quando viu Paloma ajudar Arthur a subir no escorregador, o olhar frio dela se intensificou. Deoclésio percebeu a frustração de Paloma, mas também a própria raiva diante do comportamento controladora de Sandra. Ele se aproximou de Paloma, sussurrando: Não ligue para ela, apenas faça o que sabe. Paloma sentiu um misto de alívio e perigo. Cada palavra dele carregava cuidado, mas também uma faísca de desejo que ninguém podia notar. Ao retornar à mansão, Sandra confrontou Paloma diretamente. Paloma, preciso que explique cada atividade que fez hoje. Quero detalhes.
disse, firme. Paloma respirou fundo, tentando manter a calma. Senhora, segui todas as orientações que me foram dadas. Arthur brincou, estudou e almoçou conforme o planejado. Conforme o planejado não é suficiente. Quero precisão. Sandra avançou um passo, o olhar fixo, quase acusatório. Não se trata apenas de organização, Paloma. Trata-se de respeito à minha autoridade e à rotina da minha casa. O coração de Paloma disparou. Ela nunca havia sido tratada de forma tão hostil, mas manteve a postura. Sim, senhora, respondeu controlando a voz, embora internamente tremesse. Deoclésio interveio, tentando conter o confronto antes que escalasse. Sandra, acredito que Paloma está fazendo o seu melhor. Ela cuida do nosso filho com dedicação, disse firme, mas diplomático. Sandra virou-se para ele, olhos cheios de frieza. Eu sei, Deoclésio, mas dedicação não substitui disciplina. Ela precisa entender que nesta casa, minhas regras valem acima de tudo. O ambiente ficou carregado e Paloma se sentiu sufocada. O silêncio se espalhou, pesado, quase tangível. Arthur, percebendo a tensão, se encolheu levemente, sem entender a gravidade do que acontecia. Mais tarde, no quarto da babá, Paloma desabou em lágrimas. Senhor Deoclésio, eu não sei como continuar assim, disse angustiada. Ele se aproximou delicado, mas preocupado. Eu sei, Paloma, mas precisamos ser fortes. Sandra está tentando controlar tudo, mas não podemos deixar que ela destrua o que estamos construindo com Arthur. Paloma assentiu, respirando fundo. Cada palavra dele era um consolo, mas também lembrava do risco. O desejo entre eles crescia, mas precisava permanecer oculto. No final do dia, a mansão estava silenciosa. O confronto direto já havia marcado todos, e o equilíbrio parecia quebrado. O medo de errar, a desconfiança de Sandra e o desejo silencioso entre Deoclésio e Paloma criavam um clima quase insuportável. Cada passo, cada gesto, cada palavra carregava risco. A tempestade emocional só estava começando, e ninguém naquela casa poderia prever a intensidade do que estava por vir. O que antes era uma rotina tranquila, agora se transformava em um campo minado de sentimentos e segredos, prestes a explodir de maneira inevitável. Desejo e as consequências. A manhã começou com uma tensão quase palpável na mansão. Paloma acordou com o coração acelerado, lembrando-se do confronto da noite anterior. Cada gesto parecia monitorado, cada olhar carregado de julgamento. Ela sabia que Sandra estava atenta a tudo, pronta para transformar qualquer ação inocente em uma acusação silenciosa. Deoclésio, por sua vez, estava dividido entre o cuidado com Paloma e a necessidade de manter seu casamento intacto. Cada vez que olhava para ela, sentia um desejo crescente, mas também a culpa, consciente de que qualquer aproximação poderia gerar consequências irreversíveis. Enquanto Paloma preparava o café da manhã, Sandra surgiu na cozinha sem aviso. Seu olhar penetrante analisava cada movimento. Paloma, quero que siga exatamente a rotina de hoje. Não quero improvisos, disse Sandra, controlando cada palavra. Paloma assentiu, respirando fundo, tentando manter a calma. A tensão era quase sufocante, mas ela precisava continuar. Arthur entrou correndo e Paloma sentiu um alívio momentâneo ao ver a alegria dele, mesmo que a sombra da desconfiança pairasse sobre todos. Durante o café, Sandra observava cada gesto, cada sorriso, cada troca de palavras entre Paloma e Deoclésio. O olhar dela carregava uma mistura de ciúmes e desconfiança. Paloma sentiu o peso de cada segundo, percebendo que estava sendo avaliada não apenas pelo cuidado com Arthur, mas também pelo impacto que tinha sobre o marido da patroa. Mais tarde, no parque, a situação se complicou. Sandra decidiu acompanhar o passeio de forma discreta, mantendo distância, mas visível o suficiente para intimidar Paloma. Cada gesto de cuidado da babá com Arthur era interpretado como uma ameaça. Deoclésio tentou manter a postura, mas a proximidade silenciosa de Paloma despertava sentimentos que ele tentava negar,
Cada sorriso dela, cada toque leve no braço do filho era um lembrete do que ele desejava e não podia ter. Paloma começou a sentir os efeitos desse conflito interno. O coração acelerado, a respiração curta, a sensação de estar constantemente em alerta. Tudo isso criava um estado emocional intenso e desgastante. Ela se perguntava se seria capaz de manter a compostura diante de Sandra e Deoclésio, sabendo que um menor deslize poderia transformar sua vida e seu emprego em um pesadelo. Ao retornar à mansão, Sandra confrontou Paloma diretamente. "Preciso que me explique cada detalhe do passeio", disse com voz firme. "Quero saber tudo." Paloma respondeu, controlando a voz. "Senhora, tudo ocorreu conforme solicitado. Arthur brincou, estudou e almoçou no horário certo." Sandra franziu a testa, percebendo que Paloma tentava manter a calma. "Apenas conforme solicitado não é suficiente. Quero precisão", disse, avançando um passo, com os olhos fixos nela. "Entenda que nesta casa minhas regras não são sugestões." Deoclésio interveio, tentando acalmar a situação. "Sandra, Paloma fez tudo direitinho. Arthur está feliz e seguro." Mas Sandra não se convenceu. Dedicação não substitui disciplina. Ela precisa entender o limite da autoridade. Paloma, sentindo a pressão aumentar, procurou forças para se manter firme. Cada palavra dita pela patroa era como um peso sobre seus ombros, mas ela sabia que ceder seria admitir fraqueza. No final da tarde, enquanto ajudava Arthur com os estudos, Paloma percebeu o olhar de Deoclésio sobre ela. Era um olhar carregado de cuidado, mas também de desejo contido. Cada gesto dele aumentava a confusão dentro dela. Ela sabia que a proximidade era perigosa, mas não podia negar o efeito que tinha sobre seu coração. Mais tarde, no quarto da babá, Paloma desabou em lágrimas. "Senhor Deoclésio, não sei como continuar assim." Ele se aproximou, delicado, mas sério. "Eu sei, Paloma, mas precisamos ser fortes. Sandra está tentando controlar tudo, mas não podemos deixar que ela prejudique você ou o Arthur." As palavras dele eram um consolo e, ao mesmo tempo, uma lembrança do risco que corriam. O desejo crescente entre eles era um segredo perigoso, prestes a explodir de maneira devastadora. Naquela noite, o silêncio da mansão parecia sufocante. Cada personagem carregava suas próprias tensões. Sandra com a suspeita e o ciúme, Deoclésio com o desejo e a culpa, Paloma com o medo e a paixão reprimida, Arthur, inocente, alheio a tudo. A tensão emocional atingia níveis extremos. O simples toque de mãos, um olhar prolongado ou uma palavra suave poderia transformar a rotina em um campo minado de sentimentos proibidos. Paloma sabia que estava caminhando sobre uma linha tênue e cada passo errado poderia gerar consequências irreversíveis. A mansão, antes um lar seguro, agora se tornava palco de desejos reprimidos, ciúmes e conflitos prestes a explodir de maneira devastadora. E assim, cada personagem estava prestes a enfrentar os limites do próprio controle emocional, numa batalha silenciosa de desejos, medos e intenções ocultas que transformaria para sempre a vida dentro daquela casa. Segredos à flor da pele. O amanhecer trouxe uma luz fraca pela janela da mansão, refletindo o clima pesado que pairava sobre todos. Paloma despertou com o corpo tenso, sentindo cada músculo carregado da pressão dos últimos dias. A mansão, que antes parecia um refúgio, agora era um campo minado de emoções contidas. Deoclésio desceu para a cozinha e percebeu imediatamente o semblante cansado da babá. "Dormiu mal?" perguntou preocupado. Paloma hesitou antes de responder. "Um pouco, senhor", disse tentando esconder a ansiedade. Ele assentiu, compreendendo sem precisar de palavras. O olhar dele dizia mais do que qualquer frase: cuidado, preocupação, desejo e alerta. A tensão silenciosa entre os dois crescia, quase impossível de ignorar. Sandra entrou na cozinha em seguida, com passos firmes e olhar penetrante.
O ar parecia vibrar de tensão. Bom dia, Paloma. Quero que o café esteja pronto imediatamente, disse, controlando cada palavra, cada gesto. Paloma trabalhou em silêncio, cada movimento cuidadosamente calculado. Ela sabia que qualquer descuido seria interpretado como uma falha intencional. Durante o café, Sandra começou a fazer perguntas mais diretas, quase investigativas. Paloma, ontem no parque, houve algum momento em que você se afastou do menino? Algum gesto que não esteja me contando? Paloma engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Senhora, tudo ocorreu exatamente como relatado. Deoclésio percebeu o clima e tentou intervir, mas Sandra o cortou com um olhar firme. Deixe-me esclarecer, Deoclésio. Aqui, quem determina as regras sou eu, disse, quase sussurrando, mas com autoridade. A tensão explodiu no ar, como uma tempestade silenciosa. Cada gesto, cada olhar, cada palavra carregava perigo. Paloma sentiu-se sufocada, mas precisava manter a postura. Mais tarde, durante a tarde, Paloma foi instruída a organizar o quarto de Arthur e ajudá-lo com os estudos. Sandra permaneceu próxima, observando cada passo, cada gesto. A babá sentia-se como se estivesse constantemente sendo avaliada, cada movimento medido e julgado. Quando Paloma se inclinou para ajudar Arthur a escrever, Deoclésio entrou silenciosamente no quarto. O olhar dele encontrou o dela por um instante. Um instante carregado de significado, desejo contido e alerta. Paloma desviou o olhar, ciente do risco, mas incapaz de ignorar a intensidade do momento. Sandra, que havia seguido Deoclésio discretamente, percebeu o gesto e congelou por um instante. O ciúme cresceu como uma chama descontrolada. Cada pequeno gesto que parecia inofensivo agora era uma ameaça à sua autoridade e ao controle da família. Mais tarde, durante o jantar, Sandra confrontou Paloma diretamente. Preciso que seja clara comigo, Paloma. O que realmente sente por meu marido? Disse com os olhos fixos nela. O silêncio tomou conta da sala. Paloma engoliu em seco, sem saber como responder. O simples fato de Sandra ter percebido algo já era perigoso. Deoclésio tentou intervir. Sandra, não há nada além de cuidado e amizade, disse, firme, mas tenso. Cuidado? Ergou uma sobrancelha, a voz carregada de frieza. Amigos não compartilham olhares e gestos que Paloma compartilha. Ela apontou discretamente para os dois. Está claro que algo mais existe, e eu não vou permitir que isso continue. Paloma sentiu o chão sumir, o risco de perder o emprego, a confiança da família e, pior, de se tornar o centro de um escândalo estava iminente. O desejo que havia sentido por Deoclésio agora era uma ameaça concreta à sua vida e ao seu trabalho. Após o jantar, Deoclésio e Paloma ficaram sozinhos no corredor. Ele segurou sua mão por um instante, com delicadeza e urgência. Paloma, precisamos ser cuidadosos, disse, com a voz baixa. Não posso permitir que Sandra descubra o que realmente sentimos. Paloma assentiu, sentindo o coração disparar. Cada toque dele era uma lembrança perigosa do desejo reprimido, mas também do cuidado e da proteção que lhe oferecia. Enquanto isso, Sandra subiu para seu quarto, respirando fundo. Ela sabia que havia captado algo que não podia ignorar. O ciúme, a desconfiança e a sensação de traição se misturavam, transformando cada instante em tensão emocional máxima. A mansão estava silenciosa, mas carregada de segredos, desejos e ameaças. Cada personagem sabia que o equilíbrio estava quebrado e que a qualquer momento a verdade poderia emergir, trazendo consequências inesperadas e dolorosas para todos. O perigo emocional crescia a cada instante, e a linha entre cuidado, desejo e controle se tornava cada vez mais tênue. O que parecia rotina agora era um campo minado de emoções prestes a explodir. O desejo e depois o trauma. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de tensão elétrica na mansão.
Paloma acordou exausta, com o coração ainda acelerado pela noite anterior. Cada pensamento sobre Deoclésio e Sandra parecia pesado, como se carregasse pedras no peito. Ela sabia que qualquer deslize poderia transformar-se em algo irreversível. Deoclésio desceu para a cozinha com um semblante sério. Ele também sentia o peso da tensão crescente. Cada gesto de Paloma era acompanhado de perto, e cada olhar entre eles carregava uma mistura de desejo reprimido e preocupação silenciosa. Sandra, por sua vez, já estava alerta, observava cada passo de Paloma e cada gesto de Deoclésio, com olhos de águia. Sua desconfiança havia se tornado quase obsessiva, e ela não estava disposta a permitir que nada fugisse do seu controle. Durante o café da manhã, Sandra interrompeu a conversa de maneira abrupta. Paloma, preciso que me explique cada detalhe de ontem à tarde, disse, fria, com os olhos fixos nela. Paloma engoliu em seco, sentindo o peso da acusação invisível. Senhora, segui todas as orientações, não houve nenhum problema, respondeu, controlando a voz, mas sentindo o coração disparar. Deoclésio tentou suavizar a situação, mas Sandra o cortou com um olhar que silenciava qualquer defesa. Deixe-me falar, Deoclésio, disse, firme. Aqui eu determino os limites. O ambiente estava carregado. Cada gesto de Paloma era interpretado, cada olhar silencioso transformado em suspeita. A tensão emocional aumentava, tornando a casa um campo minado de sentimentos proibidos. Mais tarde, Paloma foi instruída a organizar os brinquedos e ajudar Arthur com os estudos. Ela sentia-se exausta emocionalmente, mas tentava manter a compostura. Deoclésio entrou discretamente no quarto, segurando sua mão por um instante, apenas para transmitir apoio silencioso. O toque foi suficiente para acelerar o coração de Paloma e intensificar a mistura perigosa de desejo e culpa. Sandra, percebendo o gesto, sentiu uma pontada de ciúmes que a fez agir com mais rigidez. Cada instrução e cada supervisão eram medidas para controlar, não apenas a babá, mas também a relação que surgia silenciosamente entre ela e Deoclésio. À noite, após colocar Arthur para dormir, Paloma sentou-se no quarto sentindo os efeitos do dia. Ansiedade, desejo reprimido, medo do julgamento de Sandra, o cansaço emocional era quase físico. O que antes era rotina, agora era trauma emocional, e ela sabia que cada momento dentro da mansão poderia ser uma armadilha. Deoclésio entrou no quarto silencioso. Paloma, eu sei que está difícil, mas precisamos ser fortes. Sandra não pode descobrir o que sentimos. Paloma assentiu, respirando fundo. O contato com ele era confortante, mas também lembrava do risco iminente. Cada gesto era um fio que poderia se romper, a qualquer momento, e com ele a possibilidade de um trauma irreversível. Enquanto isso, Sandra subiu para seu quarto, sentindo o ciúme e a raiva crescerem. Cada pequeno gesto de cuidado entre Deoclésio e Paloma era interpretado como ameaça direta. Ela sabia que algo estava acontecendo, algo que ela não podia controlar, e essa sensação de impotência tornava cada dia mais difícil. A mansão, silenciosa e aparentemente calma, escondia sentimentos explosivos. Cada personagem estava preso a emoções que ameaçavam explodir. Paloma, consumida pelo desejo e pelo medo, Deoclésio, dividido entre desejo e culpa, Sandra, cheia de ciúme e desconfiança, Arthur, inocente, completamente alheio ao caos emocional ao seu redor. O equilíbrio estava quebrado, e a qualquer momento uma ação errada poderia transformar tudo em desastre. O desejo reprimido, a hostilidade e o trauma emocional estavam prestes a alcançar um ponto de ruptura, um momento em que nada mais poderia ser contido. A mansão parecia congelada naquela manhã. O silêncio era pesado, quase sufocante. Paloma acordou com o coração acelerado, sabendo que o momento de enfrentar as consequências estava próximo. Cada gesto, cada olhar, cada respiração tinha carregado semanas de tensão que agora ameaçavam explodir. Deoclésio desceu para a cozinha e encontrou Paloma já preparada para o dia, mas visivelmente abalada. Paloma, disse ele hesitando, hoje precisamos ter cuidado. Sandra está mais alerta do que nunca. Paloma respirou fundo. Eu sei, senhor, mas não sei quanto mais consigo suportar. Respondeu com a voz trêmula, mas firme.
Sandra apareceu pouco depois, com um semblante sério. O olhar dela percorria cada centímetro da cozinha, fixando-se em Paloma com intensidade quase acusatória. Bom dia. Quero uma explicação sobre o que aconteceu ontem à noite, disse Sandra, a voz carregada de tensão. Paloma engoliu seco, sentindo o peso da acusação. Senhora Sandra, não houve nada. Apenas cuidei de Arthur como sempre faço, disse, tentando manter a calma. Deoclésio se aproximou, sentindo a tensão explodir no ar. Sandra, isso não é justo. Paloma tem cuidado de nosso filho com dedicação e profissionalismo, disse firme. Mas Sandra não se convenceu. Dedicação não substitui intenções ocultas, disse, os olhos faiscando. Eu vejo os olhares, os gestos, não posso permitir que isso continue. A tensão na cozinha se tornou insuportável. Paloma sentiu o coração disparar, Deoclésio ficou em conflito e Sandra parecia prestes a explodir. Cada um sabia que os próximos minutos definiriam tudo. Paloma respirou fundo e decidiu confrontar a situação de forma direta. Senhora Sandra, eu nunca quis causar problemas. Meu único objetivo sempre foi cuidar de Arthur e respeitar a família. Se de alguma forma causei desconforto, peço desculpas. Mas nada aconteceu além do cuidado com o menino, disse firme, olhando nos olhos da patroa. Sandra a fitou, como se tentasse decifrar cada palavra. O silêncio reinou por segundos intermináveis, até que, finalmente, a mulher respirou fundo. Se isso for verdade, espero que nunca mais haja gestos que me façam duvidar, disse a voz ainda firme, mas agora misturada com exaustão. Deoclésio aproximou-se de Paloma discretamente. Você está bem? Sim, por enquanto, respondeu sentindo o peso diminuir, mas sabendo que a tensão ainda existia. Arthur, alheio a tudo, correu até a babá, abraçando-a. O abraço inocente trouxe um alívio momentâneo, mas também lembrou Paloma do que estava em jogo: o cuidado com o menino, a confiança da família e a necessidade de manter distância emocional do desejo reprimido. Mais tarde, ao se recolherem, Sandra ficou refletindo sobre o dia. A desconfiança diminuiu, mas a lembrança dos gestos e olhares trocados entre Deoclésio e Paloma permanecia. Ela sabia que o equilíbrio tinha sido restaurado temporariamente, mas que a tensão nunca desapareceria totalmente. Deoclésio, sozinho em seu quarto, pensou em Paloma e no que sentia. O desejo ainda existia, mas ele sabia que precisava manter limites claros, proteger sua família e, ao mesmo tempo, preservar a integridade da babá. Paloma, no quarto dela, olhou para o vazio, refletindo sobre os últimos dias. A mistura de medo, desejo e tensão tinha deixado marcas profundas, mas ela também sentiu uma força interior. Sabia que poderia enfrentar qualquer desafio, manter sua postura e continuar cuidando de Arthur com dedicação. A mansão finalmente parecia silenciosa, mas carregada de emoções reprimidas e lembranças que ninguém poderia apagar. Cada personagem havia enfrentado o auge do conflito e agora precisava lidar com as consequências. Sandra com o controle e ciúme, Deoclésio com o desejo e a responsabilidade, Paloma com o medo e a força, e Arthur, feliz e inocente, no centro de tudo. O trauma emocional, o desejo proibido e a tensão intensa haviam deixado marcas permanentes, mas também havia um aprendizado silencioso, limites, cuidado e a necessidade de proteger sentimentos no meio do caos. A vida na mansão nunca mais seria a mesma. A experiência transformou cada um dos personagens, mostrando que o desejo e a tensão, quando reprimidos, podem se tornar dolorosamente reais, mas também revelam a força que cada um tem para enfrentar o impossível. O silêncio final da noite carregava histórias não contadas, desejos ocultos e a certeza de que, apesar de tudo, a rotina e o cuidado
poderiam coexistir com as emoções mais intensas, desde que a cautela e o respeito fossem mantidos. O ciclo de tensão, desejo e trauma havia chegado a um ponto de resolução, mas cada coração dentro da mansão carregaria as lembranças daquele período para sempre, como cicatrizes silenciosas de um desejo que quase se tornou impossível de controlar.